verdade, foi desencadeada a Operação Divisa, denominada por conta dos dois estados vizinhos, Pernambuco e Paraíba, cumprido 2 mandados de prisões, sendo que os 2 foram apresentados aqui na delegacia, na 17ª DESEC de Santa Cruz do Capibaribe. A delegada titular de Brejo da Madre de Deus, Larissa Veloso, traz mais detalhes em relação a esses 2 cumprimentos de mandados e traz mais detalhes aqui no Santa Cruz Online. Exatamente. Nós estamos cumprindo uma operação, a Operação Divisa, que envolve o estado da Paraíba e o estado de Pernambuco. E todos esses crimes relacionados a incidentes que acontecem nas fronteiras e crimes de repercussão estão sendo trabalhados nesses dias. E 2 mandados de brejo já foram cumpridos. Um deles referente a um indivíduo que era contumaz na prática de furtos na cidade, furtos qualificados com arrombamento de estabelecimentos comerciais, de residências. Também era praticado em concurso de pessoas, geralmente no repouso noturno, e era um indivíduo que estava realmente a cidade clamando para que ele fosse contido, porque estava perturbando, né, toda a população, e as polícias estavam tentando localizar e cumprir esse mandado, que foi de extrema importância para a cidade, para acalmar mesmo essa violência patrimonial da cidade. Ele já tinha sido detido alguma outra vez, doutora? Sim, ele tem histórico já tinha sido preso outras vezes, inclusive pela nossa equipe na delegacia. E é aquela coisa, termina sendo liberado, né, do presídio e volta a reincidir na prática, inclusive dos mesmos crimes, com o mesmo modus operandi. Inclusive, a gente ainda tem outros inquéritos em que ele é investigado e ele é o responsável por outros furtos que aconteceram aqui na cidade. Nesse caso, a Operação Divisa, o mesmo, apesar, só cometia esses crimes aqui mesmo no estado de Pernambuco. Na verdade ele cometia aqui no estado de Pernambuco, mas a operação em si, ela tem esse entorno aqui da região, né? Que essa nossa área de Santa Cruz do Capibaribe, ela está muito conectada com a Paraíba. Então termina que indivíduo que pratica crime aqui termina indo para lá e vice-versa. Então a operação é mais nesse sentido, para a gente dar uma contida nessas áreas aqui próximas entre os estados. A senhora poderia passar mais detalhes em relação a esses estabelecimentos comerciais? Em diversos estabelecimentos acontecia esse furto, ou ele tinha um segmento que era a prioridade dele? Não, na verdade ele é aquela coisa, era a oportunidade que ele via, né? No momento que ele via uma oportunidade, ele, juntamente com outros indivíduos que também estão sendo investigados, eles terminavam por cometer esses pequenos delitos que terminam se tornando de grande repercussão, porque são vários estabelecimentos, eles vão levando até mesmo insumos, alimentos, bujão de gás, tudo que fosse possível de ser carregado, eles faziam tinham esse perfil de fazer esse tipo de violência patrimonial. Então, aconteceu em diversos estabelecimentos, padarias, aconteceu em lojas e aconteceu também em residências. Especificamente, esse mandado que a gente cumpriu era relacionado a uma residência. Para que a gente possa fechar esse primeiro mandado, esses furtos qualificados, eu tenho sempre falado que me mete um Big Brother de ilicitude. Essas pessoas, elas são monitoradas, aparecem imagens e é fácil chegar a essas pessoas se houver denúncias verdadeiramente, porque tem pessoas que os conhecem em todos esses furtos que acontecem. E ele, desta feita, a justiça pediu um mandado de prisão contra ele. Exatamente. A gente, além de ser uma pessoa que cometia esse crime de forma reiterada, ele era conhecido da população. Então as pessoas sabem. Inclusive hoje, no momento da captura, a gente teve dificuldade. Ele tentou fugir, tentou resistir, mas a própria população indicou onde ele estava realmente para a gente conseguir capturá-lo. Esse indivíduo que a gente conseguiu apreender é o Alexandre, mas ele tem, na verdade, outros familiares que também são envolvidos nesse tipo de delito, mas nesse momento o mandado era para ele. Em relação ao segundo mandado, aconteceu recentemente uma operação em Vertentes, referente a aliciamento de menores,
E quando fala em aliciamento de menores, esse segundo caso, ou seja, esse segundo mandado, tem tudo a ver, também está sendo apresentado aqui na delegacia. Exatamente. Na verdade, esse mandado de hoje não tem relação com a operação de vertentes, mas... Apenas uma coincidência. Mas na verdade a gente investigou um caso semelhante de aliciamento também. Nesse caso específico já era um indivíduo que estava sendo investigado por outros tipos de violência contra a criança, contra a vítima, que é filha dele. Tinha relatos também de agressão contra a esposa, ameaça. Então, assim, aquele contexto de violência doméstica em que a gente também encontra, além da violência física e psicológica, a violência sexual. Vale destacar, para quem está acompanhando o nosso programa nesse exato momento, doutora, que o aliciamento de menores não precisa mais algo extremo. Apenas o toque ali já pode se concretizar. Exatamente. Nesse caso especificamente, o aliciamento foi no sentido dele oferecer à criança realmente para que outras pessoas cometam atos, né, libidinosos, atos sexuais. Quando a gente fala na conjunção carnal ou nos atos libidinosos, que é justamente a questão do estupro, que hoje a gente não precisa que tenha, de fato, o ato em si, né? O toque, ele já autoriza. Então, realmente, a gente tem um aumento, né, desse espectro de ações que podem incidir no crime, realmente. Vão passar alguns dias detidos para investigação ou já é uma prisão já preventiva? Prisão preventiva. Já foram, inclusive, os 2 procedimentos já têm denúncia do Ministério Público, então agora eles vão responder na Justiça. Esse indivíduo, o segundo indivíduo que foi preso hoje é o João Antônio. Ele é conhecido como João do Grude. Era uma pessoa que já era monitorada pelo Conselho Tutelar, por toda a equipe de apoio, né, multidisciplinar da cidade, porque era uma família em estado de vulnerabilidade. Então, a gente está tirando aí um potencial agressor para permitir que essa família possa realmente sobreviver, né, ter qualidade de vida. Para que eu possa fechar com a senhora, a gente está vivenciando um momento muito difícil, complicado no sertão do estado. Quando aconteceu aquele caso com aquele menino em Itabira, enfim, com a morte também de um dos suspeitos, tenta coibir com a prisão dessas pessoas, pode ser que coíba realmente para que fatos dessa natureza não possam acontecer aqui também na nossa região. Perfeitamente. A gente viu aí esse caso de repercussão, né, que aconteceu. O desfecho também foi bastante sério, brutal, mas isso mostra a insatisfação da população, né? As pessoas, elas não aceitam esse tipo de crime sexual. Violentar uma criança de 2 anos de idade é uma coisa seríssima. Então termina que as pessoas reagem dessa maneira. E a gente tenta, através da justiça, fazer com que a gente consiga fazer com que essas pessoas paguem pelos crimes que eles cometeram, né? Então é muito importante também o apoio da população para que a gente consiga cumprir esse tipo de mandado. Doutora Larissa Veloso, delegada titular da Delegacia de Brejo da Madre de Deus, a gente agradece pela participação da senhora aqui no Santa Cruz Online, por esses esclarecimentos bem, que eu posso dizer, bem claros para quem está acompanhando a nossa programação. Eu que agradeço e reforçar sempre a necessidade de apoio da população para que a gente consiga realmente elucidar os crimes. É muito importante esse contato e a gente está sempre aqui disponível para ajudar. Esse e outros conteúdos você pode acompanhar no portal de notícias Santa Cruz Online, Beto Melo com informações policiais para Vale FM e Rota da Notícia.